Você aqui? Nossa, você também morreu? Mas, ora, que confusão é essa aqui? Eu sou a mais velha dessa turma de... defuntos. Credo, que horror! Viramos defuntos. E fui a primeira a levantar do caixão e chamar vocês me devem respeito. Então a bababá dos Campo Largo, a milionária matrona de Antares, também bateu as botas. É, dona Kita, agora vamos tudo virar pó. E quando o tombo termina com terra por cima e na horizontal, tudo igual. Não me compare a você, seu beberrão, que nem paletó tem pra abotoar. Pobre da sua esposa que tinha que suar pra te sustentar e ainda por cima levava uns sanfanões seus. Que covarde. Não é assim que se bate na mulher? Covarde. Covarde, batia na mulher. Calma, dona Quitéria. Não precisa falar assim com o coitado do pudim de cachaça, que já tá morto e enterrado. Ah, não. Enterrado ainda não. Pois é, fomos barrados no baile, ou melhor, no nosso próprio enterro. Ser enterrado é direito adquirido de qualquer cidadão defunto. Falo isso com conhecimento de causa. Aliás, como advogado, vou defender essa nossa causa até que esses coveiros grevistas nos enterrem. Não e não. Não quero você como meu advogado, seu Larrápiote. Advogou pelo prefeito de Antares e fez muitas falcatruas para favorecer a si próprio e aquela corja de corruptos. Aliás, você sabe muito bem que eu não morri de embolia pulmonar, como consta no meu atestado de óbito, e sim pelas torturas praticadas naquela delegacia em que é habitada por ratos como você. Briga. Não fale assim comigo, seu comunista de uma figa. Vou te processar por calúnia e difamação. Sou um advogado de respeito. Mas essa é muito boa. Um defunto processando outro defunto. E nós, aqui, compomos o tribunal fúnebre do júri. Quem é o juiz? É o capeta. Por mim, seu advogadinho, filho da ditadura, você vai cumprir prisão perpétua no quinto dos infernos. Santa dama que me pariu! Ou gente chumbreca! Nem eu, que fui a maior dama das noites de Antares, vi tanta gente morta assim brigando. Eu, hein? Quero ir logo pra Catacumba e nunca mais olhar na cara de vocês. Cruzes? Catacumba? Prefiro o túmulo mesmo. E Herotildes, sei não, minha filha. Tô achando que vamos ter de nos aturar ainda lá no Cafundó do Céu. Céu escambau. Não merecemos céu, não. Ou então no purgatório. Sei não, acho que vocês vão é pro inferno. Só vamos levar a senhora. E eu, nem vou poder tocar a marcha fúnebre pra vocês. Meus punhos estão decepados. Os santos do purgatório, levem esse bando de loucos. Quando eram vivos, viviam debaixo da máscara. Hipócritas. Agora, com o pé na cova, Ainda não, né? liberaram geral, brigam, xingam, se ameaçam. A morte não melhora ninguém, não. É, a coroa tem razão. Ninguém melhorou, não. Vamos pro inferno,
Mas que briga esses 7 defuntos, hein, gente? É que a Quitéria falou, nem a morte melhora ninguém mesmo, né? Não tem jeito. Bem, hoje nós temos a honra de apresentar o Clube de Leitura Gato Preto, o programa de maio de 2005, com a obra inesquecível, uma obra irreverente, uma obra fantástica desse gaúcho aqui, o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo nasceu, não lembro a cidade dele, desculpa, no Rio Grande do Sul, mas morreu em 75, em Porto Alegre. O Érico Veríssimo teve uma importância monumental na literatura brasileira. Nasceu em Cruz Alta, lembrei, uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. E ele teve uma representatividade assim, imensa. E com a leitura deste livro, a gente ficou assim, encantado de ver o processo histórico que ele descreve, com muito cuidado, com muito detalhamento, com muita riqueza de detalhes, a ponto da gente pensar assim, poxa, eu não preciso nem ler um livro de história, sobretudo da época da ditadura, porque ele narrou com tanto cuidado que, além dessa história muito bem contada, nós temos uma ficção assim incrivelmente encantadora, né, Carlos? Estamos aqui hoje com a convidada, que é a Francisca, o meu parceiro Carlos, que vai se apresentar agora. Boa tarde, Carlos. Olá a todos. Então, bem-vindos aqui ao Clube de Leitura Gato Preto, que hoje tem a responsabilidade de discutir uma obra que é preciosíssima, não é? Eu fiquei realmente muito impressionado em ler esse livro e tem muita coisa para conversar, tá? Mas eu acho que eu gostaria de iniciar o nosso programa, mais uma vez agradecendo aos nossos colegas aqui da EFAP, que com muita generosidade e talento realizaram esse roteiro da Simone. Tá? Então, eu queria começar o nosso programa com a imagem, né, dos nossos colegas que participaram da esquete de hoje. Tá? Então, o primeiro slide do PPT, por favor. Tá? Então, muito grato a todos vocês aí. Aqui estão as carinhas. É o Frederico, né? Vamos falar os nomes? Fala aí, Simone. É o Frederico, que fez o papel do bêbado, do pudim de cachaça. O Marcelo, que é o pianista, né? O professor Menandro. A Erotildes, prostituta, é a Érica. Tem o Alexandre Wada também, que tem o David, tem a Patrícia. A Patrícia, o David e o Célio. O Célio, esse que está bem no meio, é de alaranjado, que fez o advogado, né, o pilantra. Então, gente, muito obrigada pela brilhante participação, todo mundo representou muito bem aí. A gente está muito feliz hoje, né, Francisca? Bem-vinda. A nossa bela Venusta, como diz um vocabulário que eu aprendi com o Érico Veríssimo, Venusta vem de Vênus, a bela professora Francisca, obrigada pela participação. Boa tarde, né? Agradeço muito a oportunidade de participar, agradeço o convite do Carlos, agradeço o convite da Simone, agradeço a toda essa equipe maravilhosa que está oportunizando essa live aqui. E para mim é um grande prazer, né, falar sobre essa obra Incidente Antares, do nosso querido Érico Veríssimo, entendendo a importância dela, né, em todos os contextos históricos, sociais e culturais do nosso país. Muito obrigada. Obrigada a você. Carlos, a gente tem uma programação rica, né? Nós chegamos na metade já da programação do ano. Olha lá. Então, a gente colocou agora aqui na tela a programação do ano inteiro, tá? E já, assim, convidando vocês para participarem do nosso próximo programa, que é o Literatura, Pão e Poesia. Tá? Então, aí vocês dão uma olhada aí na programação até o final do ano. E eu vou pedir para vocês colocarem também o QR Code para que vocês se inscrevam para o próximo programa, já anunciando, tá, o Sérgio Vaz, Literatura, Pão e Poesia. Tá? Então, fica aqui o nosso convite para que vocês também participem conosco aqui no chat, assistindo o nosso programa, ou online também. Tá? No QR Code vocês têm todos os detalhes da participação aqui no Clube de Leitura Gato Preto, assim, né, frisando que é muito importante que seja lido, né, a obra, para que a nossa discussão, a nossa conversa aqui se desenvolva da melhor maneira possível. Tá bom? Simone, então. Nós temos muito assunto hoje, hein, Carlos, Francisco, é muita coisa. O livro é muito, muito rico. E, inclusive, é tão rico que o Érico divide em duas partes. A parte que é toda uma narrativa histórica, que ele faz um belíssimo traçado histórico. Ele fala da Revolução Farroupilha, ele fala de Jânio, ele fala até o Getúlio Vargas, em um momento, é personagem dessa primeira parte.
Ele fala do Estado Novo, ele fala do assassinato do Carlos Lacerda, é uma coisa assim, é riquíssimo. E na segunda parte, que é ficcional, que ele fala propriamente do incidente em Antares. Vamos começar com a nossa convidada aqui? Ou com o Carlos, para o ímpar, deixa eu ver aqui. Eu começo, né? Depois a Francisca dá uma engrenada aqui, né? Então, falando dessas duas partes que a Simone menciona, né? Uma coisa que ocorre para mim, assim, nós estudamos bastante, assim, né? O contexto histórico, político, literário, né? Das obras brasileiras, principalmente as obras brasileiras, e um dado que apareceu que eu achei bastante importante, né? Que alguns estudiosos colocam que o forte da literatura brasileira é o seu aspecto documental histórico, né? Então, grandes obras, assim, né, são, além de serem obras literárias bastante importantes, elas também são consideradas como registros históricos, como fonte, né, de informação, de pesquisa, né, de momentos históricos do Brasil, né? Um clássico que me ocorre agora é o Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, né, que ele conta a biografia dele, é uma obra literária bastante importante, mas além desse valor literário, ele também é tido como um documento histórico bastante fidedigno, né? Ele é um verdadeiro arquivo histórico, assim como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Machado de Assis, eles trazem muitas informações históricas. Então, muitos teóricos literários trazem, né, como um ponto muito forte da literatura brasileira, assim, o registro histórico, não é? E aí, comparando com a produção literária das outras, da América Latina de uma maneira geral, ele por essa característica, ele é considerado como uma exceção, né? Porque ele traz muito pouco, né, o lado mais mítico, o lado mais assim, o realismo fantástico, que é muito importante, né, com Gabriel Garcia Marques, no 100 Anos de Solidão, Alejo Carpentier também, que traz a história de Cuba de uma maneira bastante mitológica, mítica, assim, não é? E aí, assim, encontrando o Érico Veríssimo, eu acho que até gostaria que quem nos assiste nos ajudasse também a confirmar isso, né? Parece que eu estou com a impressão, né? A Francisca também vai trazer um pouco isso, né? Que o Érico Veríssimo, como brasileiro, ele se aproximou, talvez seja um dos poucos escritores brasileiros que trazem essa característica do realismo fantástico como seus parceiros latino-americanos, não é? E aí, assim, de uma maneira incrível, não é, Simone? Porque, como a Simone falou, a primeira parte é um documento histórico muito consistente, que traz informações a respeito do Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, de Jânio Quadros, de João Goulart, né, o que precedeu o golpe militar. Então, ele é muito consistente nesse ponto. E, na segunda parte, ele traz o realismo fantástico, né? É uma coisa incrível, não é? É uma coisa incrível. Assim, é um entrelaçamento, né, um verdadeiro tecer de realismo fantástico com documento histórico, um documento assim, oficialmente histórico, porque os dados lá são colocados com data, com nomes, com acontecimentos, com eventos, com desfechos. Então, esse entrelaçar da narrativa com os tramas tão bem conectados, é uma coisa assim de uma autoria fabulosa. Sem perder o seu caráter literário, né? Porque a gente também pode perceber que Getúlio Vargas, todos esses personagens históricos, eles são personagens dessa ficção do Érico Veríssimo. Isso é uma coisa incrível, né? Ai, nossa, até caiu aqui, eu fiquei tão emocionada agora. Então, a respeito dessa questão do caráter documental da literatura brasileira, nós conversamos bastante, né? Porque é só uma fala de bastidor, mas antes da gente fazer a apresentação do Gato Preto, a gente sempre acaba conversando, eu, no caso, convidada, nós trocamos várias impressões, enfim. Então, é um momento muito rico, né? E foi até uma oportunidade que eu tive de revisitar essa obra que eu li há muitos anos e também fazer várias conexões, né? Com autores brasileiros e também com autores latino-americanos. A respeito dessa fala que você teve, Carlos, sobre a literatura brasileira ter um caráter documental, no meu entendimento, isso talvez seja uma postura, né, digamos assim, consciente, né, não vou nem dizer consciente, mas pode ser até consciente, inconsciente, da necessidade de uma marca territorial, né? Afinal de contas,
O nosso país ele tem uma história aí de colonização. Então, a literatura ela também vem cumprir esse papel de um resgate territorial, ou seja, quem somos nós, né? Qual é, de fato, né, a nossa origem, né? Para que estamos aqui? E eu acho que essa obra, agora começando a fazer um paralelo, né, com o Incidente Antares, eu entendo que essa obra ela vem muito ao encontro dessas duas questões. Então, essa divisão que existe na primeira parte, como a Simone bem colocou, né, que é dividida em duas partes. Então, na primeira parte, nós temos a história que é narrada. Na verdade, a história ela acaba sendo um contexto. É o primeiro ambiente, é o primeiro espaço que o leitor começa a percorrer, né? Então, digamos que, nesse momento, a história ela começa com o chão, propriamente, ou seja, a descrição das famílias, os interesses das famílias, trazendo a questão de serem duas famílias oligárquicas, né, que estão reproduzindo uma lógica colonialista do Brasil. Então, nesse momento, o leitor põe o pé no chão, de fato. Aí, quando chega no segundo momento, né, traz o caráter mais social. Então, as relações humanas, elas começam, de fato, a ter um olhar, digamos, um raio-x, né? E é daí que vem essa metáfora dos mortos, que, na verdade, são mortos, entre aspas. Então, no meu entendimento, trazer essa discussão no segundo momento da obra é como se convidasse o leitor, tirasse, entre aspas, o chão dos pés dele, né? Porque no primeiro momento eu tinha a terra para falar das duas famílias que lutavam por território. E no segundo momento tem a morte, né? Que é uma excelente metáfora que a gente vai discutir aqui. Mas os mortos eles vêm. Então, no primeiro momento você tem um chão e no segundo momento falta ali o chão, porque o contexto também que vem as pessoas, entre aspas, mortas, é um contexto de greve, né? Então, existe também aí um tremor dessa base, né? Essa base que sustenta. Então, para mim, é uma oportunidade incrível da gente repensar a história do Brasil a partir dessa obra. Obrigada, Francisca. Que aula de história e também de literatura, né? A gente também, isso mesmo que você falou, a gente conversa bastante ao longo do mês. A gente sempre fala isso, mas é muito importante falar da construção de bastidores ao longo do mês para a gente chegar até aqui e falar com quem participou, falar com toda a rede e quem estiver nos ouvindo, né? O Carlos e eu, quando a gente lê o livro, mais especialmente ali na biblioteca, a gente comenta muito dos personagens, né? A construção do personagem é o que dá vida a qualquer obra, qualquer romance, qualquer obra literária. O personagem bem construído é aquilo que vai levar ao sucesso da narrativa. E aí, num dado momento, ele falou para mim assim, você tem alguma simpatia pela Quitéria? Eu falei, nossa, ela é má, ela é assim, ela pisa nos pobres, ela é assim, agressiva, mas eu acho ela muito interessante, ela é muito sincera. Eu tenho simpatia pela Quitéria, né? Aí a gente vai falando de um, de outro, e a Quitéria me chamou muito a atenção, porque é isso, ela fala com muita clareza. Tanto é que quando ela se vê morta e vai revisitar os parentes, ela fica indignada e fala para as filhas, poxa, eu achei que vocês estivessem aqui reunidos na sala, falando das saudades que tem de mim, da falta que eu faço, vocês estão brigando por causa das joias, que inclusive eu pedi para que me enterrassem com elas, vocês desobedeceram o que eu pedi, então agora, na mesma noite em que eu morri, estão brigando, e ela joga as joias todas no vaso sanitário da descarga e fala que o Rio Uruguai que é o herdeiro dela. Então, assim, ela vai direto ao ponto, né? Que nem ela falou assim, a morte não melhora ninguém mesmo. Vocês vão para o inferno, né? Como se ela não fosse. E, então, o Carlos falou isso, e aí, mais uma costura interessantíssima que o Carlos trouxe hoje de manhã, que eu acho que ele é autor dessa construção que ele fez, ele tem que falar disso, da questão dos mortos ressurgirem, os mortos aparecerem no segundo capítulo como uma reverberação daquela consciência dos vivos que deveria ter emergido lá atrás, né? Então, é como se aquela sombra que a gente apagou até então é uma falsa moral, é uma aristocracia que se dane os pobres, violenta com quem está por ali, que a divisão de terras é feita de qualquer maneira mesmo, sempre favorecendo os ricos. E tudo isso de maneira muito falsa. É o patriarca moralista, é a mãe de família que esconde as maiores podridões do marido, né, do pai, que apregou todo um falso moralismo com os filhos, com a sociedade. E aí o Carlos me falou muito bem disso hoje cedo. Eu falei, nossa, que análise boa, né, Carlos? Você falou um pouco do Jung,
Fala um pouquinho disso. Então, trazendo um pouco assim o gancho que a Francisca também trouxe, né? A primeira parte é o chão, né? São os dados concretos, materiais, assim, efetivos, né? Da história do Brasil. São os dados assim objetivos mesmo, né? E aí, assim, a gente observa, né, nesse registro, nessa percepção da história do Brasil, o quanto que ela, na verdade, é constituída assim de muita hipocrisia, de muita falsidade, de muita mentira mesmo, não é? Assim, a Simone trazendo, né, a personagem, uma das principais personagens, ela nos desperta assim, sentimentos que, para mim, são muito reais e muito antagônicos, né? Se, por um lado, ela é uma aristocrata, representante de toda o domínio, né, as desigualdades sociais, né, assim, concentrando muita riqueza, né, assim, a custo de muita pobreza também. Por outro lado, ela também tem uma humanidade, né? Eu gosto muito do trecho da hora em que ela perde, por exemplo, o marido dela, né? Então, os últimos momentos, né, do marido, ela traz com tanto amor, né, com tanta honestidade, com tanta verdade, né, um acerto de contas. Então, daí também, mais uma vez, né, a grandiosidade da obra do Érico Veríssimo. Nenhum personagem é linear, né? Todos têm essa complexidade e essa riqueza. Então, partindo desse chão cru, né, uma coisa que me ocorreu, né, conversando mais com a Simone ao longo desse mês, né, me ocorre também assim que os mortos, quando eles ressuscitam, parece que a emergência de todos os aspectos sombrios que são escondidos, escamoteados e que são registrados na primeira parte da história, né? Então, tudo aquilo que é escondido, que é velado, né, que é hipocrisia, né, a corrupção, né, que é naturalizada na primeira parte da história, ela é escancarada, assim, na segunda parte. Então, os mortos já não têm mais nada que perder. Então, eles revelam toda a verdade, toda a podridão, né? Inclusive a metáfora, né, dos corpos em estado de putrefação, né? Então, eu acho é uma metáfora assim, dentro do realismo fantástico do Érico Veríssimo, brilhante, não é? Então, assim, o que é velado e verdadeiro na primeira parte, né, e que é mentiroso também, né, é escancarado na parte ficcional, que é ficção, mas é muito mais verdadeiro do que a primeira parte, né? É tudo muito escancarado, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente refletir a respeito disso, né? Então, é a sombra, né, que se escancara na segunda parte e que é escondida na primeira, né? A primeira que não é ficcional, é menos ficcional, né? A segunda é mais verdadeira do que a primeira, né? É como se a morte concedesse aos mortos uma moral que só a morte pode conceber, né? Então, eles só podem falar tudo aquilo porque eles já estão mortos mesmo, não estão enterrados, né? Como ele falou ali, estão mortos, mas não enterrados. Mas é como se a morte os permitisse todas essas falas, né, Francisca? Francisca, a gente falou muito da Quitéria, que a Quitéria realmente é que me chamou muita atenção. Que personagem assim te impactou e por quê? O que você achou dos personagens? Então, Simone, na verdade, essa é uma pergunta bem complexa, assim, para eu responder, porque desde que eu li a obra, eu fiquei pensando no número 7, né? Por que 7 personagens? E aí, quando você começa a buscar o significado do número 7, você pode encontrar o significado de espiritualidade, né? Afinal de contas, são mortos, entre aspas, né? E eu vou sempre deixar muito frisado, né, que são mortos, entre aspas. Também estão ligados ao pensamento crítico, à análise, que, numa certa medida, no meu entendimento, cada um dos personagens, ele representa uma voz da sociedade. Então, eles têm licença para poder falar o que toda a sociedade pensa, porque eles não fazem mais parte da Terra, né? Então, quando eles estão no plano espiritual, o fato deles não estarem mais aqui, isso permite a eles uma liberdade maior. E aí, se a gente começar a pensar, por exemplo, no fato de que esses personagens, eles representam as vozes da sociedade e que cada um deles pode representar um segmento. Por exemplo, a Quitéria, ela representa uma sociedade oligárquica, né? A burguesia. Aí nós temos o professor,
nós temos o político, nós temos a moça que é prostituta. Então, cada um deles acaba representando uma voz da sociedade. E que no momento da greve, né, que é o extremo da voz do povo, da base, né, que começa a tremer e tira essa base, na verdade, que é a segunda parte, né, do romance, a gente começa a entender que a morte, entre aspas, ela vai acontecer exatamente nesse momento. Por quê? Porque nós temos a voz do povo gritando contra todas essas convenções, contra todas essas questões que atravessam o poder no Brasil, e, a partir disso, existe um tremor dessa base. É nesse tremor que a morte acontece. Por quê? A morte ela fica entre a terra e o céu. Afinal de contas, a terra ela vai tremer. Então, a partir do momento que a terra treme, ela pode tanto subir quanto ficar na base. E é nesse intervalo que estão os mortos. Então, eles têm tanto permissão na espiritualidade quanto aqui. Então, por isso que eles têm total liberdade de falar tudo o que eles querem. Porque, na verdade, eles são a síntese do pensamento da sociedade brasileira, no meu entendimento. Por exemplo, né, a prostituta Erotilde, ela morreu de tuberculose e ela ela buscou um atendimento no hospital público e, por negligência médica, a Erotilde morreu. Então, isso me mostra muito uma denúncia, né, do descaso político mesmo com relação à questão de saúde, à questão social, à questão da educação. Por exemplo, o pudim de cachaça, assim como a Erotilde, fazia parte desses desdentados sociais, né, dessa miséria social, e estavam ali à mercê. Interessante que até depois da morte eles continuaram à mercê, porque eles foram lá para o coreto, pouca voz eles tiveram também naquele momento. E, inclusive, a gente falou muito da Quitéria, de novo a Quitéria, né? Ela, embora ela tenha sido muito vaidosa ao longo da vida, proprietária de grandes terras, aristocrata, ela também reclamou no momento lá das denúncias no coreto que as pessoas se preocupam muito mais com os objetos do que com pessoas. E ela falou isso num tom muito, muito triste. Então, é como se tivesse uma outra voz aí, né? A ditadura militar sempre se ligando, se relacionando com as altas burguesias para protocolar, ou para validar uma questão de manter as instituições, manter as coisas públicas. E, então, nesse momento, a voz dela parece que é um momento de lucidez em que ela diz isso. As pessoas se preocupam mais com objetos do que com pessoas. Também o Cícero Branco, né, que é o advogado super corrupto, que também participou de casos graves de corrupção, juntamente com a corja de política, inclusive o prefeito. Ele assume tudo isso em público e denuncia também o peculato, a apropriação de terras, o quanto que ele enganou viúvas, filhos de pessoas que morriam, como que ele burlava documentos. Também ele fez uma denúncia interessante ali, mostrando também uma camada da população que se revela, né? E quem mais? Lembrando que essas vozes não aparecem na primeira parte, né? Sim. Então, a primeira parte é quase que camufladas. como uma história oficial, né? Então, muitas vozes elas aparecem na segunda parte, em que os mortos, né, falam, em que a sombra é desenterrada, né? A prostituta, o bêbado, eles não são personagens na primeira parte, né? E os personagens que aparecem na primeira parte têm outras vozes, né, na segunda parte, que é uma outra realidade muito diferente daquela que aparece na primeira, né? Então tem um contraste muito grande ainda da história oficial, da história que aparece na voz dos mortos e dos excluídos, né? É radical a diferença, né? Brilhante isso, né? Muito, muito legal isso. E eu até estou me lembrando aqui, inclusive nós tínhamos comentado hoje de manhã, que existe, no meu entendimento, né, eu vi um diálogo entre essa obra, O Incidente Antares, do Veríssimo, e os 100 Anos de Solidão, né, do Gabriel Garcia Marques. Aí, quando a gente pensa, por exemplo, 100 Anos de Solidão, também tem a questão do realismo fantástico. A família Macondo, né, na verdade, Macondo é um lugar que foi criado do mesmo modo que Antares foi criado, né, um lugar fictício. Então, essa família vai passando por várias gerações, e existe um momento ali
em que essa família ela tem que lutar para não cair no pesadelo, se eu não me engano, da insônia. Por quê? Porque isso vai mexer com a memória daquela família. Então, Gabriel Garcia Marques também se vale, né, de pessoas mortas também que transitam, né, nessa família, para alertar sobre a importância da manutenção da memória, né, na família. E isso se estende à memória de um país. Enquanto que o Érico Veríssimo, Incidente Antares, ele faz uma análise minuciosa do contexto histórico, ele já vai preparando o leitor para isso, para, no segundo momento, a voz dos mortos também ser a voz do leitor, né? Então, ele vai ter um olhar mais específico. E, não por acaso, 100 Anos de Solidão é publicado em 1967, Incidente Antares vem em 71. Então, são obras que, em maior ou menor grau, né, numa certa medida, elas acabam dialogando, mesmo porque, naquela época da ditadura militar, os escritores brasileiros tinham uma relação muito direta com os latino-americanos, se correspondiam bastante. Então, no meu entendimento, quando o Érico Veríssimo também escreveu essa obra, ele teve, sim, uma influência, mas num momento mais específico, local, né? Que era o contexto da ditadura militar. Enquanto que o Gabriel Garcia Marques, essa obra, ele acaba alertando para, em qualquer momento da história, a importância da manutenção da memória, né, dos sujeitos que estão na sociedade, e que essa memória não seja perdida. E enquanto que o Érico Veríssimo, não, ele fala também dessa questão da memória, mas ele é mais incisivo. Essa metáfora dos mortos, de cada um deles, também vai ao encontro de uma crítica à ditadura militar. Então, é um momento específico da história do Brasil naquele momento. E como ele conseguiu driblar, né, com a maestria literária e escritural dele, como que ele conseguiu driblar tudo isso e o livro conseguir ser publicado no fervor da ditadura, ali em 71. Então, assim, é de uma maestria... Eu estava pensando também no João da Paz, que até o nome é interessante. O João da Paz é um sujeito muito pacífico. E ele que foi torturado nos porões da ditadura, e o atestado de óbito dele é assinado como embolia pulmonar. E também lá na praça ele denuncia que o atestado dele foi falsificado, que ele foi torturado pelo delegado lá, que era o Inocêncio. Olha o nome dele, a ironia do nome, né? Inocêncio. Então, o delegado Inocêncio o torturou até a morte, e no atestado de óbito aparece como embolia. E também é mais uma denúncia do período ditatorial, em que as pessoas eram torturadas para entregar os companheiros de luta, e mesmo quando eles não sabiam se tinha algum grupo, algum grupo comunista ou anarquista, eles não queriam denunciar os amigos. Mesmo assim, eles eram torturados, mortos, e o atestado de óbito completamente falsificado. Então, o João da Paz também, com a sua passividade, falou no coreto que foi tudo uma farsa, né, Carlos? Tem uma professora, né, que fala muito bem sobre essa questão da ditadura e do Érico Veríssimo ter conseguido romper, né, a censura. Vamos dar uma olhada nos professores, Simone, o que você acha? Sim, vamos ver alguns participantes, por favor? Eu viajo, eu viro um personagem. Eu entro na história, ali eu choro, dou risada, eu discuto. Gente, eu sou um fenômeno dentro do trem. Vocês não têm noção quem eu sou dentro do trem, lendo um livro, sabe? As pessoas começam a olhar para mim como que dizer, a louca, para onde ela está indo, entende? Porque, para mim, a leitura é uma coisa muito viva. E eu tento passar isso para as nossas crianças também, que o hábito de ler, apesar do brasileiro ler muito pouco, eu faço parte dessa estatística, por conta até do tempo que nós temos, é muito pequeno por conta do trabalho, mas as pessoas que têm condições de ler, a memória, a criatividade é outra, né? A questão de você poder olhar para o outro, você olha para o outro como o outro sendo também um personagem de alguma história que você já leu um dia. O que despertou para mim o livro? A primeira parte do livro eu achei um pouco densa. Para mim foi demorada a leitura, né? Houve um impacto grande para mim sobre a descrição de violência contra 2 homens, bem no início do livro, tanto que eu tive que dar uma parada para continuar, que eu achei bem impactante para mim.
E depois do incidente, que é praticamente da metade do livro em diante, que fala dos mortos, eu pensei muito sobre humanidade, né? Porque cada morto tinha um relato. E eu pensei, né? Tipo, quando a gente morre, eu, né, estando viva, a gente só consegue ver essa parte do morto lá deitado e os comentários que tem após a morte, né? Tipo, a pessoa se torna boazinha, vamos dizer assim. E vendo como a Quitéria me impactou, vendo os familiares dela brigando por conta de uma joia, né? Que ela queria ser enterrada, aquela falta de consideração, essa parte mexeu um pouco comigo, porque eu pensei muito nessa união familiar, né? Com a morte dela, não foi importante a saudade, mas sim lucrar com a venda daquele colar. E também o João, a história do João, me remeteu à ditadura, eu pensei muito nessa parte da ditadura, que ele foi torturado e morto, e com a compaixão do padre em salvar a esposa dele que estava grávida, né, passar ela adiante do outro lado da fronteira. Então, para mim, eu pensei muito nessa parte da humanidade e o que a gente deixa depois da morte, né? Porque os mortos trouxeram os conflitos familiares, né? Um foi morto por envenenamento, né? Então, pensei muito nessa parte da consideração, né? Porque quando eu leio o livro, eu penso em mim e na convivência com o outro, né? Por mais que o autor ele colocou muitos relatos políticos também que eu consigo trazer para a época né, os conflitos, como os vacarianos cresceram ali na base da corrupção, né? E que para eles parecia uma coisa tão normal, né? Quantas pessoas não fazem isso e continuam vivendo normalmente? Então, essas concepções que eu tive da leitura desse livro, para mim foi muito importante. Eu estou num momento da minha vida que eu não estou muito querendo ler coisa de violência. Eu até estava assistindo, né, uma série, aí remeteu, até parei a série também por causa disso, por causa da violência, para mim estava um pouco pesado demais. Mas eu entendo que é muito importante a gente ler e relembrar as coisas que aconteceram no passado, para a gente não refazer, não repetir, né, a mesma história. E eu achei esse livro muito importante. É muito importante mesmo, né? Não repetir, não querer vivenciar de novo essa história horrorosa e tão triste que o Érico fala tanto da ditadura, né, Francisca? Você estava narrando muito bem uma parte aí que você falou do processo histórico, de quanto que o Érico soube trazer, ainda que com sutileza, ele não fala muito claramente, mas por meio dos personagens acima de tudo, ele fala muito bem desse período horroroso. Então, escutando o depoimento aqui da professora, a segunda professora que falou, ela disse que a primeira parte estava uma parte muito pesada para ela ler, né? Que ela estava até angustiada, porque era muita informação, era muita violência. Me ocorreu, nesse exato momento, agora mesmo, o seguinte, que talvez também tenha sido uma estratégia muito inteligente do Érico, como ele manobrou os sentimentos do leitor, né? Então, no primeiro momento, ele vai trazendo um peso, literalmente, foi isso que a professora falou. Ele vai trazendo uma angústia, e aquilo vai ficando retesado, aquilo vai ficando preso, e a pessoa começa a ficar agoniada, porque são situações descritivas e violentas. E aí, quando chega no segundo momento, quando vem os mortos, parece que fica mais leve, né? Não é que a narrativa é mais leve, mas digamos que a condução da narrativa fica um pouco mais leve, digamos assim. Então, talvez também seja um recurso muito inteligente, agora que eu pensei isso até, seja um recurso muito inteligente do Érico Veríssimo para também trazer essa questão de falar, de denunciar literalmente por parte do leitor em qualquer época histórica. Então, a partir do momento que ele se sente angustiado por conta de um momento histórico, pesado, e que ele sente que aquilo está amarrando ele, quando ele dá continuidade à leitura e ele vê os mortos, né, falando tudo que poderia ter sido dito na primeira parte, ele não falou, é como se os mortos falassem por ele, então ele acaba sendo liberto. E isso vai também trabalhando o sentimento do leitor para que ele entenda que a angústia precisa
precisa sair. Na verdade, para que a angústia contra qualquer injustiça, ela precisa ser denunciada. E os mortos vêm exatamente para isso. Porque quando eles estão andando entre os vivos, eles começam a trazer tudo que os vivos fizeram. Então, existem denúncias de adultério, denúncias de roubos, denúncias de pessoas que foram violentadas, foram torturadas. Então, os mortos vêm cumprir essa missão, né? Então, acho que a fala dessa professora, agradeço bastante a fala dela, me ajudou muito agora a ter essa reflexão. E uma outra percepção que acho que é importante colocar aqui, né, que tem a ver com a fala da professora, da última professora, é que a denúncia das torturas, elas acontecem antes de 64. Nessa história, ela está localizada no ano de 63. E o golpe acontece em 60. Então, a ditadura ela é institucionalizada no ano que se segue, né? E outra coisa importante, né? No livro aparece como Revolução de 64. Isso caiu, né? Hoje é muito claro que não houve revolução nenhuma, foi um golpe. É um dado histórico também bastante marcado aí no incidente em Antares. E se me permite, agora que você falou da data, eu me lembrei. Tudo acontece no dia 13, na obra literária, né? Incidente em Antares. Tudo acontece no dia 13 de dezembro de 1963, né? Essa questão dos mortos, e a greve, enfim, as coisas começam a acontecer nessa data. O AI-5 foi instituído no dia 13 de dezembro de 1968. Então, se você olhar ali o número 3, é só você puxar um pouquinho aqui, fica o número 8. Então, inteligentemente, de uma maneira muito sutil, né, as entrelinhas da literatura, que para mim é o grande encanto da literatura, são as entrelinhas, é o interdito no dito, é isso que dá o tom também de uma denúncia à ditadura militar. Lembrando, mais uma vez, né, o Érico Veríssimo coloca que isso acontece muito antes de 64. Então, torturas, perseguições, tudo isso que acontece, né, que aparece muito no incidente Antares, já vem acontecendo antes de 64. Sim. Né? A província da Caveirinha, como ela chamava, não era província, alguma coisa da Caveirinha, não lembro. Depois recebeu o nome de uma estrela que é Antares, né? A guerra entre os Vacariano e o Campo Largo, mais uma vez número, Francisca, durou 7 decênios, ou seja, né, 70 anos, 7 décadas de guerra entre os dois, em que primeiro a família Vacariana que fundou a cidade da Caveirinha, depois veio a outra família, que são os Campo Largo, combatendo fortemente essa família, e essa guerra durou 7 decênios, né, entre eles. Lembra? Nossa, foram coisas horrorosas que o Érico descreve entre as duas famílias, como que uma família mata membros importantes umas das outras, e coisa assim, indescritível, né? E quase que inimaginável. E ele faz isso com cuidado de palavras, que eu falei para o Carlos, inclusive, dá a impressão que ele pegou assim, fiozinhos de ouro e foi tecendo com uma agulha muito fininha as melhores palavras, melhores frases, sentenças, interjeições. Ele coloca assim, o Getúlio Vargas no momento como personagem. Uma hora o próprio Veríssimo parece, ele nos confunde nesse momento, ele parece um próprio personagem ali no meio daquela guerra toda. E as famílias brigando entre si, então ele é também um narrador onisciente, às vezes ele é um narrador muito sutilmente onipresente, e quando os defuntos aparecem, então, aí fica muito claro, né, a voz direta de cada personagem ali, falando com toda clareza, toda assim, revelação, a questão da indecência do período ditatorial, né, Francisca? Então, e agora você falando isso, eu me lembrei, porque eu fiquei buscando o significado, né, do título do livro, fiquei muito curiosa, porque eu li a primeira vez quando era adolescente, agora eu estou lendo de outra maneira. Mas Antares também é o nome de uma estrela vermelha, muito grande, para a gente aqui da Terra ela é pequena, mas lá no céu ela é muito grande. E ela está ligada a Marte. Marte é um planeta ligado à guerra. Então, essa questão que você está trazendo, ele vai dizendo que é aquilo que eu disse, né? É o interdito dentro do dito. Então, acho que isso na literatura é o que mais enriquece a nossa leitura.
né? A gente precisa ter conhecimento de tudo que cerca a obra, do contexto social, econômico, cultural, político, todos os contextos, para que a gente comece a fazer essa leitura das entrelinhas. E quem não conhece o contexto, fica o convite para literalmente pesquisar tudo, a começar do título, da capa, a imagem, a editora, o ano de publicação. Tudo isso são pistas para que a gente consiga entender de fato o que o nosso escritor sempre quer dizer. Talvez a gente não chegue assim ao que ele realmente quer dizer, porque são muitas variáveis que abarcam a análise de uma obra, né? Mas ele, com essa inteligência escritural dele, ele dá muitas dicas. Por falar em voz, Carlos, a gente falou das vozes aqui, né? Nós também comentamos alguma coisa ao longo da nossa leitura. As vozes que ele dá, tanto para os personagens, como ele mesmo às vezes toma a voz, a gente fica meio confuso se ele, em algum momento, é um narrador personagem. O que você acha das vozes assim, que ele deu para os personagens? Uma coisa que a gente dele? comentou bastante, não é, Simone? Bom, aí você e a Francisca vão puxar mais. É o conceito do eu lírico, né? Então, ora a narrativa ele se reporta a documentos históricos, ora ele tem uma função onipresente. Eu fiquei muito impressionado, gostei muito dessa percepção também, né? Ele, assim, ora ele pega textos do jornal A Verdade, ora trechos dos diários, né, dos personagens, e ora ele tem uma presença onipresente, assim, ele é onipresente, ele entra dentro dos sentimentos e dos pensamentos dos personagens. É uma coisa fantástica, né? É fantástico. A Francisca falou agora, o que ela mais encanta na literatura é os interditos, né? É o dito no não dito. E eu acho muito, muito interessante também que ele dá vozes para esquerda, vozes para a direita, e elas se entrelaçam, e de repente a Quitéria, que era completamente conservadora, a matrona lá, né, de uma família aristocrática, lá na hora da revelação da voz de defunta, ela se coloca com o sentimento de um proletário. Poxa, vocês preferem os objetos às pessoas, né? Eu fui na minha casa e estava todo mundo chorando pelas joias e não por mim, né, Francisca? É interessante a gente olhar para isso, né, e ver como que a voz também, de repente, traz essa certa lucidez, aquilo que a gente falou, que a morte validou, concebeu para eles essa... Então, a morte, na verdade, é o lugar da liberdade que eles têm, né? Então, como eles não estão mais aqui, eles não têm mais nenhuma amarra social, nenhuma amarra econômica, social, cultural, eles estão livres, porque a morte literalmente liberta o corpo, e o corpo está muito mais ligado à questão material do que definitivamente espiritual. E quando a gente pensa em poder, a gente não vai pensar na questão espiritual, a gente vai pensar na questão material. Então, eles estão completamente despidos do poder, porque eles hoje são espíritos. E aí, pensando até nessa questão que o Carlos trouxe também, das vozes, a síntese, na verdade, na boca de cada um desses mortos, é a representação de segmentos da sociedade que se calam, e aí também tem mais uma questão de denúncia, né? Porque o caráter da ditadura é a censura, é o silenciamento de vozes, e quando eles têm autorização para falar, são mortos. Então, cada um desses mortos também acaba representando um segmento dessa sociedade. E aí a genialidade do Érico Veríssimo, né? Porque a morte ela traz a liberdade e traz a verdade, né? Não há mais nenhuma razão para não se dizer a verdade. Então, tudo aquilo que era, mais uma vez, eu vou repetir, mas é uma coisa acho que fantástica, tudo que é velado, né, na parte histórica da primeira parte é escancarado na verdade dos mortos na segunda parte. Isso é realmente fantástico, é muito libertador, né? Acho que é uma outra palavra que traz muito bem assim, o que acontece na segunda parte. É uma libertação, né? Não existem mais amarras, não existem mais assim, segundas intenções. É a verdade que é escancarada, né? Sim, é realmente, né, a verdade escancarada. Vamos ouvir mais uma verdade de um depoimento aí? De um participante? Fazer parte do Clube de Leitura Gato Preto. Principalmente pela oportunidade que vocês estão dando para a gente ler obras tão diferentes nessa versão de 2025. Maravilhoso. Bom,
essa obra em especial eu li pela primeira vez na década de 70, no início da década de 70, quando eu fazia magistério, e depois eu não li mais, até o Gato Preto me chamar. E aí eu li e me deliciei e me dediquei a essa leitura. O livro está, como a Ana Cláudia falou muito bem, está dividido em duas partes. Mas enquanto ela se emocionou com a segunda, que na minha leitura, nessa segunda leitura, fluiu. Então, se por um lado foi muito fácil ler a segunda parte, foi difícil ler a primeira. E é ela que eu mais gostei nessa minha segunda leitura. A segunda parte, uma palavra, eu lembrava o que tinha acontecido e eu já sabia o que ia vir. Mas na primeira parte, não. E eu me questionei o que será que me travou na leitura da primeira parte. E aí eu comecei a estudar a primeira parte. A segunda parte é um realismo fantástico, a gente entra na ficção e são personagens. E na primeira parte, ela fala da nossa história de Brasil. E eu encontro 4 vozes diferentes. É a ficção dançando com a realidade. A primeira voz desse diálogo é o relato de viagem, que é um tipo de fonte histórica que vai se misturar com a ficção. É um relato de viagem de um naturalista francês, Gaston, que trata da fundação da cidade, que passa de ser um bairro Povinho da Caveira e passa a ser Antares. Antares, aqui entendido como uma estrela pequenininha, vista da Terra, mas que em tamanho é muito maior que o Sol. É essa Antares, essa metáfora de Brasil, que uma cidadezinha conta toda a história do Brasil. Bom, aí a segunda voz que me encantou foi a notícia. Eu fiz jornalismo antes de fazer letras. E a notícia, a informação noticiosa é muito presente. Então, a gente tem a realidade do Correio do Povo, Jornal do Rio Grande do Sul, temos as informações do Estado de São Paulo, narrando Jango Goulart, Jango, né, Estado de Jango, o Globo do Rio de Janeiro, mostrando a briga com Carlos Lacerda, e temos o Repórter S, que tinha aquela vinheta, contando as repercussões da renúncia de Jânio Quadros. Enfim, tem, então, fatos históricos marcados em jornais, conversando com o jornal, mostrando, olha a realidade. E, por outro lado, também tem um jornal que é o Jornal de Antares. É o jornal da ficção e, no entanto, o título dele é A Verdade. E esse jornal ele tem o Canto da Sereia, que quando as notícias eram muito rápidas, como a morte de Getúlio Vargas, a comunidade de Antares se reunia e ficavam querendo saber da última notícia. O momento, é o instante, mas é a ficção abraçando a realidade. A terceira voz é um trabalho científico. É a ciência que
conversa, que dialoga com a ficção. E é um trabalho do Centro de Pesquisas Sociais da Universidade do Rio Grande do Sul, publicado em 1964, financiada por uma fundação norte-americana e publicada em livro, que entra na história através dos comentários e críticas da comunidade de Antares. Os personagens roubam o trabalho científico e comentam, criticam o trabalho científico. É a ciência dialogando com a ficção. E, por fim, a quarta voz é o diálogo do narrador ficcional questionando o que os personagens acham do autor real, Érico Veríssimo, nessa obra. E, para encerrar com essa fala, que para mim é a mais linda, há um diálogo que Dona Quita, né, ela fala com o professor, tá? E é o romance, aqui não é o relato, a pesquisa que eles fizeram, tá? No jornal, nas notícias lá da pesquisa, Anatomia de uma Cidade Gaúcha na Fronteira, mas vai ser o Jornal de Antares, que é escrito pelo personagem, que é um professor que desenvolveu a pesquisa, né? É o professor, ele tem nome, sobrenome, universidade, Martins Francisco da Terra. Lembrar de Ana Terra, outra obra de Machado, de Érico Veríssimo. Muito bem. Então, vamos a Érico Veríssimo. Então, nas palavras do professor Martim Francisco, ele pergunta para Dona Quita: sei que a senhora gosta de ler. Muito. Não se ria se eu lhe disser que o romance mais bonito que li em toda a minha vida foi a Janaíra, da Carlota Brunet. Conhece? Uma joia. Acho que li esse livro mais de 20 vezes. Devorei também o Wall Street, de Alexandre Dumas. Nunca suportei Zola, nem Flaubert, mas gostava do Tolstói. Leio também os modernos, estrangeiros e nacionais, naturalmente. Já leu Jorge Amado? Por alto. É bandalho e comunista. E o nosso Érico Veríssimo? Nosso? Pode ser seu. Meu não é. Li um romance dele que fala a respeito do Rio Grande de antigamente. O Zozó, meu falecido marido, costumava dizer que por esse livro se via que o autor não conhece direito a vida campeira. É bicho de cidade. Há uns anos, o Veríssimo andou por aqui a convite dos estudantes e fez uma conferência no teatro. Fui porque o Zózimo me insistiu, não gostei. Mas podia ter sido pior. Quem vê a cara séria desse homem não é capaz de imaginar as sujeiras e despautérios que ele bota nos livros dele. A senhora diria que ele também é comunista? Dona Quitéria, que mastigava uma broinha de milho e mais, mais do que nunca parecia um pequenês. Ficou pensativa por um instante. O professor Libidinho costuma dizer que, em matéria de política, o Érico Veríssimo é um inocente útil.
Então, aqui a ficção dialoga com o autor através de um personagem falando com outro personagem. E essa parte que eu não me lembrei enquanto eu relia essa pela segunda vez, o incidente em Antares, né? Eu me emocionei muito com a primeira parte, que é um desafio, é um aprendizado de história, é um aprendizado do que são os discursos dentro de um texto ficcional. É arte. Enquanto que a segunda parte, muito gostosa, é uma história, uma narrativa ficcional, em que os fantasmas, quer dizer, os mortos, vêm para discutir uma greve geral de uma cidade, em que primeiro pararam as fábricas, as 3 empresas da região, depois os funcionários públicos engrossaram a greve e lutaram e fecharam as suas atividades. Até o cemitério. E aí os mortos ficaram revoltados, claro, e foram lá para o centro da cidade discutir e contar as verdades. Eram 7 personagens mortos que vão falar as verdades de Antares. Muito obrigada. Que bom te ouvir, Maria Mercedes. Que participação brilhante. Gente, eu acho que com o Érico Veríssimo entrando como narrador e se colocando assim, e o que a senhora, a dona Quitéria, o que você acha do nosso Veríssimo? Nosso não, pode ser seu. Quando ele se coloca assim e mostra suas características ali por meio do pesquisador, eu acho que ele foi ele ganhou um respeito do público assim absurdo, porque ele se coloca realmente como uma figura que está ali como todo mundo, né, que também é mais um a querer lutar, a participar da história política do país, e se coloca com uma humildade assim impressionante. A primeira vez que eu vi isso. E eu acho que a professora Maria Mercedes, na sua fala brilhante, né, a gente agradece muito a sua participação, ela mostra outra faceta que acho que é muito importante deixar registrado aqui. O incidente Antares é engraçado, né? Eu morri de dar risada nessa hora que o Érico Veríssimo aparece como personagem sob o ponto de vista da dona Quitéria, que acha ele ingênuo, né? O Jorge Amado ela acha é um comunista e que ele não entende direito, né, do mundo rural. É muito, assim, Érico Veríssimo, assim, além de tudo, é engraçado, né? A segunda parte, particularmente, é divertidíssimo, não é? Os mortos aparecendo na praça e toda a bagunça que isso provoca é muito divertido. Ele é realmente muito interessante, né? Nossa, eu achei assim que ele foi brilhante. Eu também achei muito engraçado ele ter se colocado na história e se colocou de maneira crítica, né? Ele não se elogiou, não. Ele não quis flores. Ele falou. Um dado muito bonito também, né? O personagem que foi mencionado pela professora, ele é descendente de Anaterra, que é um personagem do Tempo e o Vento. Então vai tudo se entrelaçando. E vai dando um tom muito pitoresco, muito lírico, né, em toda a obra do Érico Veríssimo. Ele consegue amarrar tudo, né, Carlos? Ele consegue, assim, não deixar nada solto. E também, a gente estava falando agora desse pesquisador, né, do pesquisador do professor Terra, como que ele também é crítico, né? E o pessoal de Antares, depois que ele passou pela pesquisa, ele começa a perguntar o que acharam de mim? Você é uma persona não grata aqui na nossa terra. E o prefeito falou... Eles começam a ler em grupo o livro, colocam um monte de defeito, que ele mentiu, que ele inventou, que não é nada daquilo. E uma outra parcela da cidade já gosta dele, né? Porque ele falou algumas coisas também que foram interessantes ali para a história. Né, Francisca, você lembra? Então, agora que você está falando essa questão da terra, eu estou me lembrando que logo na primeira parte existe uma disputa de poder por terra, né? E aí, quando a gente pensa também nessa outra personagem que o Carlos está trazendo, do Tempo e o Vento, que é na Terra, né? Aí, quando a gente pensa também que, na segunda parte, os mortos eles estão reivindicando o direito deles irem para debaixo da terra, então a gente vê que a terra é uma metáfora importantíssima para a gente entender até mesmo a literatura do Érico Veríssimo.
Então, por exemplo, esse momento, quando ele fala, né, dele mesmo, dentro da narrativa, eu não sei se essa palavra existe, tá? Mas acabou de me ocorrer. É uma ele é um metanarrador, é o narrador falando do narrador, né? Assim como tem a metalinguagem, que é a linguagem que fala da linguagem, eu posso entender que é um metanarrador. E, no meu entendimento, esse distanciamento do Érico Veríssimo coloca ele, ao mesmo tempo, em dois lugares. Coloca ele tanto no lugar de um escritor, no romance denúncia, como também no lugar de um cidadão que faz uma denúncia. É como se o próprio Érico Veríssimo estivesse lendo a obra do Érico Veríssimo. Então, eu entendo que, nesse momento, essa questão de deslocamento dele, está em dois lugares ao mesmo tempo, coloca ele tanto na função, no papel de um escritor, levando a literatura como um espaço de denúncia, como também ele como cidadão gaúcho. E aí, voltando até mesmo à metáfora da terra, quando a gente pensa na questão da cidadania, de ser cidadão é de ter uma terra. E aí a gente pode até ultrapassar essa análise pensando e questionando de que terra nós estamos falando, né? Porque, afinal de contas, a obra também começa com essa questão de disputa de poder. E o nosso país, ele é marcado por essa história. É uma lógica lá atrás do Brasil Colônia. Então, essa disputa de terra, essa disputa de poder, ela atravessa todas as relações. E ela é denunciada também pela literatura. Muito bem. Bela análise. Ó, tem uma participaçãozinha aqui no chat. A professora Maria Rita elogia a Maria Mercedes. Olha lá, Maria Mercedes. Sua participação foi brilhante. Foi mesmo, né? Eu gostei quando ela falou assim, Carlos, tinha lido o Incidente de Antares, ela falou alguma coisa de leitura, até que o Gato Preto me chamou. Olha que bonito. O Gato Preto te chamou também, né, Francisca, hoje? Nossa, chamou. Você viu que ele veio até com lencinho gaúcho aqui? Está até meio que caracterizada. Por falar em chamar, vamos chamar mais alguns participantes, Carlos? Isso, olha, a gente está entusiasmado aqui com a conversa, o tempo está correndo aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Mais um grupo de participantes? Aborda os dilemas humanos e as injustiças sociais, me fez pensar sobre a fragilidade da vida e a importância de valorizar cada momento. Trabalhei com os alunos, né, a leitura desse livro aqui na sala de leitura. Muitos adoraram, porque tem uns alunos que adoram, né, o sobrenatural, né, que fala bastante, né, uso do fantástico, né, do sobrenatural, que aborda temas reais. Então, chamou bastante atenção, muita discussão entre os alunos, né, um debate, um conversava, um entendia de um modo, outro entendia de outro, então foi assim, bastante reflexivo sobre o tema, certo? E fiquei muito feliz de ler, compartilhar com os alunos daqui, porque ler é um presente, né? Certo? E ler junto é um abraço de palavras. Então, eu fiquei assim, foi muito gratificante. E a gente lembra que Antares também, né, na realidade, ela representa um universo, o Brasil inteiro, né? Então, Antares ele só coloca como, né, como referência para contar a história do incidente em Antares. Também aparece no mapa, né, como a gente pode perceber, mas tem um grande impacto na nossa aprendizagem, na história do nosso Brasil, né? Da política, da economia, e por que não falar da religião? Né? Que ali tem a passagem do Padre Pedro Paulo, né, onde ele também entra na história, né, em determinada situação ele é, né, política e religião não se mistura, daí vira o negócio do padre também, e isso eu achei bem marcante ali na história do incidente em Antares, né? Ali então traz toda aquela narrativa envolvendo a questão, né, política, econômica, religiosa. Então, eu achei bem pertinente trabalhar esse tema aqui. Então, em todo aquele cenário ali que a gente viu, parece um filme na cabeça da gente. Eu queria falar um pouquinho, assim, esse livro,
Ele é um romance, as críticas que tem são muito importantes, elas acontecem até hoje. Então, exemplos, a hipocrisia social, né? Era uma população que vivia de muitas aparências, eles mantinham uma fachada ali, mas de fato eles falavam sobre religiosidade, mas tinha muita corrupção junto àquela situação. Crítica ao poder, né? Só a elite que tinha acesso a algumas coisas. Então, é um livro que faz muita crítica ao poder, ao autoritarismo, ao abuso, né, dessas elites para com as classes mais necessitadas. Política, econômica, social. Tinha também uma manipulação da imprensa ali. As informações que iam para os demais, elas só iam através dessa manipulação, dessa imprensa. Então, nem toda a informação pertinente à cidade vinha para eles, porque estava acontecendo uma guerra ali, tinham muitos conflitos. Só que o que eu percebo na leitura é que, como a mídia ali, né, a imprensa, ela era toda voltada para a elite, eles não falavam sobre as necessidades reais que a população precisava, dos problemas que precisavam ser cuidados ali naquele momento. Quando fala também de trazer os mortos de volta, embora o pessoal fale que são temas pesados, eu compreendo ali a opinião de todos, mas eu diria que, assim, visto que a maioria dos livros que nós lemos, eles têm críticas relacionadas a isso, ao poder, à elite, à religião, até mesmo à morte. Acredito que é um livro necessário, é cansativo, porque, como vocês podem ver, é um livro longo, então, para alguns, em algum momento, ela vai ficar um pouco cansativo. E é uma linguagem muito sofisticada e acessível. Acredito que qualquer pessoa pode ler, né? Inclusive os nossos estudantes, trazer para eles essa obra, porque tem muita coisa legal aí nesse conteúdo. Falar para vocês o que impactou para mim o livro, né? Primeiro, né, a questão social, questão política social, né, que ele aborda, que apesar de ser uma fantasia, né, o livro, assim, ter essa parte dos mortos voltando a ser uma fantasia, ele trata disso de uma forma atual. Uma coisa que me impactou também é o fato de ter sido publicado o livro durante a ditadura militar, né? Que ele foi publicado durante a ditadura militar, o que para mim, assim, já é um fato, né? Se espantar, né? Pelos temas abordados, né? E que esses mortos, eles não são simplesmente mortos, né? Cada morte ali, ela traz uma mensagem, né? Ela traz um significado, né? A Barcelona mesmo, né? A morte dela, ela tem um significado. A Erudites, né? Que é a prostituta, ela também tem ali um significado que simbolizaria a marginalização da população, a extrema pobreza da cidade, né? Que era encoberta pela imprensa, que não apontava, né, as reais situações da cidade. Tem outras mortes, como a do João Paz também, que também vem apontar ali, ele morre, né, torturado, e vem mostrar toda a repressão da ditadura militar, do regime militar daquele momento. Isso, para mim, me causa bastante surpresa, tendo em vista que o livro foi publicado durante a ditadura, né? E o quão atual é, né, a história, né? Ela vem ali apontar para a gente que, apesar de ser uma fantasia e tudo, ele ainda aborda temas extremamente atuais e que nós vivenciamos, apesar de não ter essa questão dos mortos voltarem e tudo, mas toda essa questão social, né, essa complexidade da política, né, dessa corrupção que existe e todo o contexto, né, em volta da cidade. E eu acho que isso me impactou bastante, né, em relação a todos esses aspectos, e acho que seria essa a minha contribuição no momento. Obrigada pela contribuição. É uma crítica social, política, religiosa, né, Carlos? A gente pode até pensar em outras literaturas. O que você acha? Então, ouvindo aqui os professores, Simone, né, uma coisa que me ocorre, que é uma outra faceta muito importante do Incidente Antares, ele tem a intenção de ser um projeto de retrato do povo brasileiro, da cultura brasileira, né? Ele tenta trazer, né, dentro desse universo restrito, né, da história de uma cidade, a representação do país como um todo, como uma nação e
toda a sua complexidade. E aí acho que ele dialoga um pouco também com um livro que eu lembrei agora, que é o Cortiço do Aloysio Azevedo. Ele tinha esse projeto, né, de fazer um retrato do povo brasileiro. E um outro dado também que eu acho que é bastante importante, que foi trazido aqui pelas professoras, assim, esse livro ele foi lançado em plena ditadura militar. Eu conversei isso com a Francisca. Traz um pouco esse tema, Francisca. Tanto é que uma das estratégias, né, na verdade, foi a editora Globo que lançou esse livro. Uma das estratégias de marketing que teve justamente para superar esse período da ditadura, eu até anotei, eles colocaram uma tarja vermelha na frente de cada um dos exemplares, e estava escrito assim: num país totalitário, este livro seria proibido, e era uma faixa vermelha na frente do livro. Então, essas questões aqui também vão ao encontro de todos os questionamentos que existiam em relação à ditadura militar. Então, a narrativa do Érico, né, Incidente Antares, ela vai trazendo pistas, né, ela vai costurando pistas, tanto na primeira quanto na segunda parte. Porque quando a gente pensa, quando tem o auge, o ápice, literalmente, da intenção desse autor, se é que eu posso falar dessa maneira, mas no meu entendimento agora, a intenção dele é literalmente uma convocação à luta, porque tudo isso acontece no momento que as pessoas fazem, que o trabalhador faz a greve. Então, a greve é o ponto de partida para que os mortos denunciem todas as mazelas da sociedade, para que o cheiro podre da sociedade fique entre os vivos, e dessa maneira cabe até uma reflexão. Se todos pararem, como que o poder vai reagir, né? Então, eu acho que é uma pista que ele está dando. Mas ele construiu tão bem a narrativa, essa metáfora da morte, que passou pela ditadura militar e eles não perceberam na época. Não sei se depois, mas na época eles não perceberam. E a editora Globo, de uma maneira muito sagaz e inteligente, já fez toda essa leitura e trouxe essa tarja. E anos depois, em 93, 94, a Globo faz a minissérie Incidente Antares, que é composta por uma constelação, né? Fernanda Montenegro, se eu não me engano, Eliane Jardim. Gianfrancesco Guarnieri, Isso, Marília Pera. Exatamente, Marília Pera, Gianfrancesco Guarnieri. Então, são atores, né, e atrizes de um peso não só de talento, mas uma atuação política muito forte, né? Francisco, um dado fundamental: os grevistas venceram. Exato. Venceram. Exato. Bem, e nós estamos quase vencendo o tempo aqui, infelizmente, porque passa muito rápido, né? Um programa cheio de coisas para a gente falar, cheio de coisas para a gente discutir. Então, a gente vai trazer mais participantes aí, que o pessoal participou bastante do programa, né, Carlos? Vamos trazer mais um bloco? Vamos ouvir. O Érico descreve de uma forma, como a dona Mercedes falou, né? De uma forma misturando muito a ficção com a realidade. E é sensacional, essa é uma marca da escrita do Érico Veríssimo, e é um livro do seu tempo, né? É um livro ali publicado em 1970, 71, os anos de chumbo ali da ditadura estão ocorrendo nesse momento, né? E o Érico, ele traz uma crítica fantástica, que é essa ficção misturada com os fatos, né, históricos, e essa presença ali dos mortos, né, quando eles vão falar, né, e daí as pessoas comentam lá do que eles já estão em decomposição, né, os corpos ali em estado de putrefação, mas também demonstra a decomposição moral da sociedade, né? É a sociedade que vive de aparência, sim, é um livro que traz ali questões de bastante repressão, né, de violência, porque é um livro escrito durante esse período, né? Então, o livro está ali pré-golpe militar, né, finalzinho ali de 18 de dezembro de 1963. O Veríssimo até faz um paralelo, porque dia 13 de dezembro de 1963 é quando acontece lá o incidente, e ele faz esse paralelo com o dia 13 de dezembro de 1968, né, que é quando é publicado o AI-5, o ato institucional número 5, que é o ato mais duro de toda a ditadura. Então, esse incidente ele vem trazendo ali vozes de muitas
nuances, né? A gente tem personagens ali que contribuem falando sobre as coisas legais que aconteciam, mas que eram mascaradas. Temos personagens que morrem por conta da ditadura, né? Da repressão, da violência, que é o caso do João Paz, né? É um livro muito rico, um livro que tem uma crítica muito bem feita, muito construída, né? Os colegas ali mencionaram como que ele passou na censura, né? Houve um trabalho da editora muito forte e eles colocaram frases de efeito dizendo se esse livro fosse publicado numa ditadura, ele jamais ia passar, ele jamais ia ser publicado, ele jamais ia ser lido ali pelas pessoas. E foi assim que esse livro ele foi entrando e tendo uma crítica muito atual, né, muito presente, muito necessária também. Eu fui atrás depois do final do livro, a gente fica assim, né, refletindo, e daí eu trouxe o significado do dicionário da palavra incidente, né, acontecimento imprevisto que não causa grandes danos ou consequências. Acho que esse final, ele mostra ali, né, como a sociedade lidou depois dos mortos voltarem, depois de toda essa exposição, né? Como que eles fizeram? Eles seguiram, né? A sociedade continua ali depois de um tempo, passa um vento, né, que tira o cheiro lá dos corpos de decomposição, e depois a sociedade segue, né, com as máscaras, segue construindo toda essa narrativa em cima da imoralidade, né? O Érico, ele é fantástico, a escrita dele é muito bem feita, muito atual, e é isso, essa é a minha contribuição. Eu estou representando a escola Júlio Mastrodomênico de Pauçu, a diretoria de ensino de Ourinhos, e corroborando a fala dos professores, eu creio que é uma obra temporal, né? Pois mesmo ela fazendo um reflexo do nosso mundo atual, mesmo tendo o ponto alto da história, a Revolta dos Mortos, e embora ela sendo fictícia, ela se aproxima muito da nossa realidade, como foi a fala dos outros professores. E, logicamente, ela destaca muito o talento do autor. Tem todo esse conflito político, esse conflito social, e eu creio que trabalhar com os alunos obras que refletem essa temporalidade, eu creio que é muito bom, é ótimo, e eu indico muito essa obra, tanto que eu trabalhei aqui na sala de leitura com eles, e é muito bom a gente poder se aproximar dessas passagens de tempo, e eu gostei muito, é muito boa a obra. Eu acho que foi uma leitura que me prendeu no sentido, como professora de história, ela traz uma crítica social e, ao mesmo tempo, uma provocação. Ela traz, ele mesmo chega a fazer uma certa brincadeira sobre o próprio escritor ali. Aí, ó, deu sinal. E a forma com que ele traz, e são verdades que incomodam, né? São situações, são críticas de injustiça, desigualdade social, são coisas que ele diz ali de uma forma, em forma de história, mas que, se a gente pensar bem, só mudou a data da escrita do livro, porque dá para trazer para qualquer temporada que a gente lê, vamos dizer assim, até para os dias de hoje, você consegue encaixar todas as análises dele em tudo que a gente vive hoje, em questão política, em questão de desigualdade, justiça. Então, assim, esse livro, ele me trouxe uma busca de senso crítico, acho que essa é a palavra. Como professor de história, eu acho que ele reforçou mais ainda essa ideia. E quando eu comecei a ler a obra, que eu falei, um romance, né? Eu caí com tudo no romance. Romance. E aí me deparei com todas as situações que o livro vem trazendo. Sexta-feira 13, morto, zumbi. Aí eu falei, ai meu Deus, o que eu fui me enfiar aqui? Mas achei interessante a forma de que o livro vai te prendendo. Você vai se envolvendo com as situações de uma maneira que, se bobear, você não trabalha, você fica só lendo o livro, porque falar de ditadura, de política, de corrupção, não é um assunto gostoso de ficar se tratando.
porém ele é extremamente importante, principalmente para nós que abrimos a sala de leitura e nos deparamos lá com os alunos, com a opinião deles. E eu achei assim, mudou bastante minha opinião. Eu sempre li romance, eu sempre gosto de um livro que trabalhe com o coração. E aí, de repente, eu achei assim, extremamente interessante quando a gente precisa falar de morte, precisa de gente morrer para que se tome algumas decisões. Enfim, a obra é bastante complexa e tem assim vários contextos que nós podemos fazer para trabalhar dentro da sala de aula, extremamente rico e poderoso para chegar a fazer uma reflexão de todas as idades. Eu achei bem interessante, porque até então eu achava que essa clientela era bem pouca na sala de aula, né, gente? Tem gente que gosta de gente morta, gente que gosta dessas coisas, né? Mas, assim, em si, a experiência foi maravilhosa, eu gostei muito e agora eu vou começar a ler mais livros sobre isso. Muito obrigada. Agradecemos as participações e as participações do chat aqui, Carlos. A professora Fátima Pereira, a professora Márcia Maria e a Niceia agradecem muito o encontro. A Niceia fala que a cada encontro ela ganha muito, que está tendo muito aprendizado, agradecem a participação e nós também agradecemos vocês. Bem, gente, Carlos, Francisca, estamos chegando perto do fim. Hoje a gente perdeu a hora, né? Mas valeu também, a pena, valeu a pena. Uma conversa boa dessa, né, Francisca? Tanta discussão e faltou muita coisa ainda, né? A gente tem muita coisa para conversar. Pena, Ô, Carlos, esse chimarrão aí, você já tomou um chimarrão gaúcho? A gente vai tomar chimarrão agora para comemorar esse programa, não é? Você já tomou chimarrão, Francisca? É bem amarguinho, né? É bem amargo. Então, esse chimarrão representa a nossa homenagem ao grandíssimo Érico Veríssimo, a esse gaúcho que nos brindou com uma literatura... Ao Rio Grande do Sul. Ao Rio Grande do Sul. Que sofreu tanto ano passado. Poxa vida, né? A gente tem toda a alegria de homenageá-los nesse programa de hoje. E acho que nada melhor para terminar esse programa com o Libelo da Liberdade, que é sobre o incidente Antares, que no pós-fácil ele fala assim: o romance, além de ser uma visão crítica e profunda da sociedade brasileira, insiste na tese de que é dever de todo escritor dar testemunho sobre seu tempo, pois a liberdade é e sempre será a matéria-prima das artes e do pensamento. Incidente Antares é um livro de amor à literatura. Escrito no auge do prestígio de seu autor, aplaudido nacional e internacionalmente, havia mais de 4 décadas, mostra-nos o escritor disposto a revisitar seus caminhos, recuperar referências negligenciadas e frequentar criticamente a sua própria obra. Brilhante, né, gente? Viva Érico Veríssimo. Viva Érico Veríssimo. Bom, a gente agradece muito a todos vocês que participaram conosco, que participaram no chat, que trouxeram contribuições aí participando uma semana antes do programa. E a gente espera vocês no próximo programa com muita alegria, com muita vontade de discutir de novas obras. E agradecemos muito a nossa professora. Obrigado, Francisca. Obrigado a todos aqui que colaboraram no nosso programa. E um abraço a todos vocês. Um abraço a todos. Até a próxima. Até mais. Obrigada. Até a próxima.